Então, nessa questão envolvendo a propaganda eleitoral antecipada, é importante então fazer aquelas ressalvas. Ou seja, posso participar de um ato de filiação a um partido político ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, tudo isso é permitido desde que eu não esteja ali pedindo voto, né? A realização de congresso, seminários, desde que isso esteja em ambiente fechado, às expensas de partidos, também não tem problema, né? A realização de prévias partidárias. Alguns me perguntam, pô, e a prévia partidária ela não configura uma propaganda eleitoral antecipada? Não, a prévia partidária, e inclusive a distribuição de material, de propaganda ali, naquele momento da prévia, naquele ambiente, não há nenhum problema. Na verdade, a legislação eleitoral, ela tirou o rigor daquilo que nós tínhamos conhecido, né, como propaganda eleitoral antecipada, e hoje basicamente ela caracteriza como propaganda eleitoral antecipada, né, esta questão envolvendo o pedido do voto. Né. O que a gente precisa levar também em consideração sempre, né, é também aquilo que a legislação trata de propaganda eleitoral antecipada antes de registro de candidatura. Né? Ou seja, candidato cujo pedido tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela justiça, para ele, né, olhem bem, para ele é assegurado o direito de praticar estes atos relativos à sua campanha, incluindo todos os atos relativos à propaganda eleitoral, inclusive horário eleitoral, distribuição de material. Tá bem? E aí, sobre a propaganda, nós vamos ter algumas outras questões que são importantes, né? Como, por exemplo, as proibições que nós temos na legislação hoje em dia. Por exemplo, até as eleições de 2014 eram permitidas uma série de ações de propaganda eleitoral. Né? A partir já de 2013, a gente começou a ter alguns limites no que tange a bandeira, mesa, né, a colocação de cartazes. Então, tudo isso é importante o candidato atentar. Né? Por quê? Porque senão ele pode estar ali cometendo alguma infração e o que pode levar, então, ele a sofrer uma multa, uma penalidade. É importante o candidato lembrar o seguinte: essas representações eleitorais, elas acontecem ao longo não só da pré-campanha, como da chamada campanha. Então, muitas vezes o teu adversário político vai ao Ministério Público, faz uma representação, às vezes o próprio Ministério Público representa junto ao Poder Judiciário contra um candidato por estar infringindo uma norma eleitoral. Por isso a importância de você estar atento, né? E esse não é um curso para advogados, esse é um curso para candidatos e pré-candidatos, para você avaliar, para você poder ter, digamos, noções daquilo que você pode ou não pode fazer, até para você planejar a sua campanha. Como é que você vai planejar a sua campanha se você não sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer? Né? Como, por exemplo, como é que eu faço a propaganda em bens particulares? Né? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer desde que eu não pague, desde que essa campanha ela seja gratuita, ela seja espontânea. Né? Por exemplo, quando eu permito a veiculação de propaganda eleitoral na minha propriedade, por exemplo, a fixação de faixa, ela tem que acontecer de maneira gratuita, ela não pode acontecer de maneira na qual haja um pagamento, certo? Também há aquela questão que nós tínhamos, né, lá daquelas fixações de material de campanha em veículos. Como é que funciona isso? Né? O artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 38 da lei eleitoral, ela proíbe a colagem de propaganda eleitoral em veículos, exceto
aqueles chamados adesivos microperfurados, né, até a extensão total do para-brisa traseiro, ou em outras posições, né, até o limite de 50 por 40. Né? Isso está estabelecido em lei. Deste modo, então, é proibido, né, colagem de santinho, jornais e outros assemelhados em veículos. Também é proibida a colagem de adesivos que não sejam os microperfurados. E aí vocês vão perguntar o seguinte, tá, mas e aí como é que eu faço a distribuição dos adesivos? Eu posso distribuir adesivos ou eu não posso distribuir? Os adesivos, eles são livremente distribuídos pelos partidos e não poderão ter dimensões superiores, então, aos 50 por 40, né? Então, eles devem ser, de alguma forma, distribuídos desse jeito, né? A propaganda eleitoral também, mediante a internet, a gente precisa ter um cuidado todo especial no que tange a questão do impulsionamento destas publicações, e nós vamos ter um capítulo especial aqui no nosso curso para tratar desta questão da internet, né? Principalmente em função agora deste caráter de uma campanha eleitoral no meio de uma pandemia. Né? Então nós vamos ter aí uma dificuldade maior para se fazer esta campanha eleitoral. A gente sabe que o candidato a vereador, ele tem um pequeno espaço, às vezes, né, quase ínfimo, na propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão. Então o candidato a vereador, especialmente, ele precisa montar aí um bom portfólio para a sua campanha eleitoral e também, sim, por que não, utilizar os mecanismos que nós temos hoje à disposição pela internet. Agora, a internet, ela é um problema a partir do momento em que eu não cumpri com os requisitos da legislação eleitoral. E é muito fácil eu, na internet, de alguma forma, eu perder a mão e fazer alguma coisa, digamos assim, que não esteja previsto na legislação eleitoral. Então, a propaganda, ela será permitida após o dia 26 de setembro, né? Ela pode ser, a da internet, né, realizado num site do candidato, né, com endereço eletrônico, e veja, eu tenho que comunicar isso à Justiça Eleitoral. Posso fazer isso no site do meu partido, né, por meio de blogs, por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Tudo isso está permitido, né? Agora, o que eu tenho que cuidar é a questão dos impulsionamentos, né? Quer dizer, a propaganda eleitoral paga, excetuado o impulsionamento de conteúdos, ela é vedada na internet. E mesmo que realizada de forma gratuita, né, ela não é permitida em sites de pessoas jurídicas, porque o candidato, ele é uma pessoa jurídica, ele vai abrir um CNPJ, né? Então a gente tem que ter um cuidado em relação à propaganda eleitoral na internet e não dá para fazer ela de qualquer jeito, né? E isso pode gerar uma multa, né? E essas multas, elas variam, geralmente ali na casa dos 5. No caso da internet, ela pode ir até 30 mil reais, e um detalhe, né? Sem prejuízo a outras sanções que possam acontecer com o candidato. Tá bem? Então, muito cuidado com relação à campanha pela internet. Você pode estar ali, né, cometendo um erro, então é importante pegar a legislação eleitoral, essa que a gente está passando para vocês, olharem com atenção naqueles locais ali, né, dentro da lei, que eu estou tratando da propaganda eleitoral, né, e eu já trouxe isso aqui, e vocês olham de novo, né, todas essas leis citadas, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Preste atenção nisso, né, contatem o assessor jurídico do partido na questão da campanha, para vocês não terem, né, o dissabor de ter que enfrentar uma representação, ter que pagar uma multa e muitas vezes poder ter até
um registro de candidatura cassado, né, em razão desses problemas, né? Tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes os candidatos eles terceirizam isso para uma espécie de marqueteiro que não conhece a legislação, tem utilização de perfil falso em redes sociais para denigrir a imagem de alguém, tem a utilização de perfis falsos, né, também aí não para agredir alguém, mas para vangloriar o candidato. Tem que cuidar aquela questão da utilização de perfis nos quais eu vou utilizar robôs, né? Isso não pode na legislação eleitoral. Então, todo esse cenário, e a gente vai ter um capítulo aqui específico sobre isso, na área do marketing eleitoral, vocês precisam ter um cuidado. E volto a dizer, uma eleição, ela sempre é muito complicada em razão destas questões envolvendo os dispositivos legais. Muito cuidado com relação a isso. A gente tem um problema seríssimo dentro desse contexto da legislação eleitoral. Tá? É importante o candidato ele prestar atenção nisso. Está com dúvidas se deve ou não deve fazer isso? Na dúvida não faça. Tá? Só faça com certeza através de um parecer jurídico. Então, esta questão da propaganda eleitoral, ele é uma questão importante, né, e que vocês precisam estar atentos à legislação, todas as modificações que nós tivemos, porque não foram todos os artigos que foram derrogados, né, foram parte desses artigos, foram acrescentados alguns dispositivos e ainda nós temos aí a última reforma eleitoral agora que aconteceu em 2020 através da emenda constitucional alterando o prazo da eleição que modifica algumas coisas no que tange à propaganda eleitoral.